Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Oséias e, como professor de teologia, uma das minhas maiores paixões, e ouso dizer, um dos meus maiores desafios, é responder a uma pergunta fundamental que, vez por outra, me é feita. Como podemos ensinar de uma forma que não seja apenas um acúmulo de informação, mas que realmente tenha clareza, profundidade e, acima de tudo, um poder real de transformar vidas? Se você é estudante de teologia, se você é líder na sua igreja, ou simplesmente alguém apaixonado por entender mais da palavra de Deus, você está no lugar certo. Nesse vídeo, nós vamos explorar juntos a essência do ensino que vemos nas Escrituras e aplicá-lo no nosso contexto, para que a teologia cumpra de fato o seu propósito, nos levar para mais perto do eterno Deus. Vamos ser honestos, muitas vezes a palavra teologia soa distante, acadêmica, quase fria. Para muitos, especialmente no ambiente universitário, há um abismo entre o que se estuda em sala de aula e os desafios reais da fé. Muitos jovens cristãos, ao entrarem na universidade, são confrontados com ideologias e filosofias que abalam suas convicções. A fé que até então parecia sólida na igreja local, de repente é posta à prova por questionamentos que são complexos sobre ciência, ética e pluralismo. O perigo é que a teologia se torne um mero exercício intelectual, uma coleção de doutrinas que sabemos recitar, mas que de fato não aquecem nosso coração nem transformam nossas segundas-feiras. A Bíblia, porém, nos mostra que o conhecimento de Deus não é assim. O profeta Oséias clama: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecer, no hebraico, a palavra yada, não é apenas saber sobre alguém, é um conhecimento íntimo, relacional, experiencial. E é assim que Deus quer que nós o conheçamos. Então, o nosso primeiro princípio é este: a teologia precisa ser resgatada da torre de marfim e trazida para a arena da vida. Para isso, vamos falar de alguns princípios importantes. O princípio número 1 é: ensine como Jesus ensinava. Como era? Com autoridade e compaixão. Se queremos um modelo de ensino transformador, não há lugar melhor para olhar do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos nos dizem algo fascinante. Em Mateus 7, lemos que, ao final do Sermão do Monte, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O que era essa autoridade? Não era autoritarismo, imposição. Era a perfeita união entre a verdade da palavra de Deus e a vida daquele que a pregava. A autoridade de Jesus vinha de quem ele era, de como ele vivia a palavra. Mas havia outro elemento: a compaixão. Em Marcos 6, lemos que Jesus viu a multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. O ensino de Jesus não nascia de um pedestal acadêmico, mas de um coração que sofria com as pessoas, que se identificava com elas. Ele via a fome espiritual delas antes de lhes oferecer o pão. E como nós podemos aplicar isso hoje? Bom, Jesus era um mestre contador de histórias. As parábolas não eram meras ilustrações, eram janelas para o reino de Deus. Ele falava de sementes, ovelhas, pais e filhos, elementos do cotidiano que revelavam as verdades eternas de Deus. Quando ensinamos, precisamos usar histórias, não apenas as bíblicas, mas também histórias contemporâneas, para assim enriquecer o conteúdo e ilustrá-lo. Também clareza e relevância. Jesus usava linguagem simples para explicar verdades profundas. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele traduzia a teologia para a vida prática. Nosso ensino precisa também fazer o mesmo. A doutrina da Trindade, por exemplo, não é um quebra-cabeça matemático. É a revelação de que Deus é, em sua essência, um Deus relacional e comunitário. Um fundamento essencial para a nossa própria comunidade como igreja. Princípio número 2. Fundamentos bíblicos como alicerce e não como teto. O segundo princípio é importantíssimo: entender o papel dos fundamentos bíblicos. A educação por princípios nos ensina que a palavra de Deus deve ser o coração de cada matéria. Os princípios bíblicos são verdades universais que governam o mundo. Soberania, o caráter de Deus, mordomia, semear e colher, entre diversas outras possibilidades de termos. No entanto, muitas vezes tratamos esses fundamentos como um teto que limita nossas perguntas, em vez de um alicerce que nos dá a segurança para explorar questões mais difíceis. Ensinar com poder transformador significa usar os princípios bíblicos para dialogar com o mundo, não para se esconder dele. E como nós podemos usar isso hoje? Bom, primeiro, diálogo, não monólogo. O ensino não pode ser uma via de mão única. Podemos criar ambientes onde os estudantes possam trazer suas dúvidas mais honestas, seus questionamentos mais céticos, mais incrédulos.
O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Atenas, ele não começou condenando os ídolos. Ele observou, encontrou um ponto de contato, o Deus desconhecido, e construiu a ponte para o evangelho. Toda narrativa, seja na literatura, no cinema ou na vida, segue um padrão. Um estado de ordem, a queda no caos e a busca pela redenção. Isso é o evangelho. Podemos usar essa estrutura para analisar filmes, discutir notícias, entender a política. A teologia se torna uma lente para ler o mundo, porque o mundo foi criado num estado perfeito, caiu no caos e Cristo veio realizar a redenção. Então nós precisamos sim tratar esse tema de maneira contemporânea. Ao discutir, por exemplo, a crise da saúde mental nas universidades, nós podemos conectar com o princípio bíblico do Shalom, aquela paz completa que envolve bem-estar espiritual, emocional e comunitário. A solução não está apenas em fazer terapia. De fato é importante, eu trabalho com isso, sou terapeuta, sou psicanalista, mas também, no nosso caso, como cristãos, né, como igreja, a restauração de um relacionamento com Deus e com a comunidade de fé, que vai trazer para essa pessoa um senso de pertencimento e esperança que o mundo secular luta para oferecer, mas não consegue. Então, a igreja é um suporte terapêutico extraordinário quando aplica o princípio do Shalom, de ser a oferecedora da paz, a oferecedora de bem-estar. Outro princípio interessante, o princípio de número 3, o objetivo do ensino bíblico teológico é a transformação e não a mera informação. Este é um ponto crucial. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O objetivo de toda teologia é exatamente este, a nossa transformação à imagem de Cristo. O conhecimento teológico que não leva a um amor maior por Deus e pelo próximo, a mais santidade, a mais serviço, a oração, falhou em seu propósito. O discipulado é o processo exato de aplicar a verdade bíblica de forma intencional na vida de uma outra pessoa. E como nós aplicamos isso hoje? Bom, primeiro, da exegese à prática. Toda aula de teologia deveria terminar com a seguinte pergunta: e agora? Como essa verdade sobre a graça de Deus muda a forma como eu trato a minha família hoje? Como a doutrina da escatologia me impulsiona a agir com justiça e esperança no meu trabalho amanhã? Precisamos construir essa ponte de forma bem intencional. No marketing, por exemplo, todo bom conteúdo termina com um call to action, ou seja, uma chamada para ação. No ensino teológico, nosso call to action não é compre agora, mas é viva isso agora. Depois de um estudo sobre a missão da igreja, a Missio Dei, o chamado à ação pode ser prático e direto. Por exemplo, esta semana convido você a identificar uma necessidade em seu campus escolar ou no seu local de trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Pode ser um colega solitário, uma causa social, alguém do seu convívio. Ore e peça a Deus uma oportunidade de ser a resposta, de ser sal e luz naquele lugar e na vida daquela pessoa. Isso move a teologia dos livros para a rua. Então, queridos, ensinar teologia com clareza e poder transformador é, em essência, um retorno ao método de Jesus Cristo, nosso Senhor. É começar com compaixão, vendo as pessoas e suas dores antes de nos voltarmos para os livros. É ensinar com a autoridade de quem vive e que prega, usando histórias que conectam o coração à mente. É construir sobre o alicerce inabalável da palavra de Deus, não para nos fecharmos para o mundo, mas para, a partir da palavra de Deus, termos a coragem de dialogar com Ele. E, finalmente, é nunca esquecer que nosso objetivo não é formar enciclopédias ambulantes, mas discípulos de Jesus, pessoas cuja vida reflete a beleza, a verdade e a graça do Deus que estudam. Para você, estudante, meu desafio é: não se contente com uma teologia que não transforma. Busque o conhecimento que leva à oração, a doutrina que leva ao discipulado. Para você, meu querido colega, professor ou líder, nosso chamado é solene. Que Deus nos dê a graça de ensinar como nosso mestre ensinou, para que o evangelho seja proclamado não apenas em palavras, mas em vidas radicalmente transformadas pelo seu poder. E se você chegou até aqui, é porque você realmente ama o santo ministério do ensino. Se esse conteúdo foi útil para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também será abençoado e se inscreva no canal. E que a sua caminhada de conhecimento de Deus seja sempre cheia de clareza, paixão e do poder transformador do Espírito Santo. Um abraço.